Olá, meninas! Sejam bem-vindas ao 30 e Doutores. Hoje está sendo diferente, hoje é um dia especial, é um dia novo porque nós vamos contar, entender quem é a Fernanda, como é que ela chegou nesse ponto, né, de ter engordado e, consequentemente, conseguiu virar chave. Mas quem é a Fernanda por dentro disso tudo? Por onde ela passou? O que aconteceu e o que ela conseguiu desmistificar na vida dela. Então, com vocês, ela que hoje está saindo de entrevistadora para ser entrevistada. Fernanda Barbosa, por gentileza, chega mais. Fala, pessoal! Olha quem tá aí. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tá nervosa para ser entrevistada? Não. Tranquila, né? Maravilha. Bom, primeira pergunta que eu acho que todo mundo quer saber, vamos começar pela sua infância. Você, original da onde? Qual bairro? Rio de Janeiro, Minas? Eu sou do Rio de Janeiro, morava em Quintino, subúrbio do Rio de Janeiro. Viu aí? Carioca da Gema, né? Vamos dizer assim. Então, já para quem é carioca da Gema, tá? Clica aqui, curte, comenta, compartilha, porque hoje teremos essas informações aí. Vamos lá, começando. Então tá, carioca da Gema. Você tem quantos anos, Fernanda? Tenho 36 anos. Positivo. E você nasceu de berço de ouro? Você teve que estudar, trabalhar? Como é que foi essa... Não vou falar que eu tive uma infância ruim nem nada, mas uma vida de classe média, que tem que trabalhar, tem que estudar. Meus pais nos deram tudo, mas a gente batalha todos os dias. Positivo. E você passou por qual colégio lá em Piedade, que você falou, né? Quintino? É, Quintino. Eu estudei no Pentágono, estudei na Gama Filho, que agora não tem mais. Estudei no Cian, que era um colégio pequeno em Cascadura. Basicamente isso. Sim. E depois fiz faculdade. Suas notas, como é que eram? Até eu chegar no Pentágono, elas eram boas. Aí no Pentágono, o bagulho ficou chapa quente. Mas passei, nunca reprovei. Entendi. Bom, pelo palavreado, e como é que você era de comportamento? Era um bagulho doido ou você era uma menina mais certinha? Sempre gostei de estar com a galera errada, mas eu não fazia coisa errada. Só queria estar no meio da galera que eu achava mais legal. Pra poder ver o que acontecia, rir de perto. Mas eu tinha muito medo dos meus pais, então eu não fazia nada de errado. Então a educação era boa, né? Sim. Excelente. Tá. E você, estando próximo dessas pessoas que tinham esses hábitos de zoeira e etc., você conseguia, você espelhava isso ou você simplesmente não espelhava? Porque assim, pô, a galera de lá de trás, que senta lá atrás, elas costumam ter maus hábitos, desde a alimentação quanto de comportamento. E você permanecia assim? Não, eu sempre respeitei tudo, nunca desrespeitei professor, nunca desrespeitei nada. Só gostava de ficar onde era mais animado, Sim. que não era lá na frente. Sempre tirei nota boa, nunca reprovei. Sempre participou das educações físicas? Sim. Sério? E o que tinha na tua época? Cara, tinha queimado, tinha... Não era uma educação física, mas ficava fazendo os exercícios lá. Nunca foi... E na época do Pentágono eu fazia handball. Eu nunca fui uma pessoa que não era ativa, mas eu gosto muito de comer. Então meu problema estava em querer comer tudo. Sim, a gente sabe que até uma certa idade a gente é o espelho dos pais. Os pais tinham essa contemplação com a alimentação? Como é que eram essa questão dentro da sua família? Então, meus pais nunca fizeram exercício físico. Na verdade, meu pai já foi, nadava, né? Mas depois que ele virou pai, ele nunca foram espelhos lá em casa de exercício físico. Nem meu pai, nem minha mãe. Minha mãe, então, menos ainda. Entendi. Mas eu sempre joguei handball, eu sempre fiz coisa, mas a gente sempre foi meio gordinho. Pela alimentação mesmo que a gente tinha. Então, no berço da família já havia ali um direcionamento que era algo largado. Sim. Tá, mesmo sendo um colégio também de particular, né? Como é que funcionava lá a hora do recreio? Tinha algum plano alimentar ou Não, era o... lanchonete, você escolhia o que você comia. Então, é porque eu vim do público.
No público tinha ali, né, o que a nutricionista passava e era sempre o básico do básico, mas existia um plano alimentar. No caso de vocês era uma... Lanchonete, e a gente comprava o que a gente queria. E o que era ofertado? Só salgado. Misto quente, salgadinho, coxinha, joelho, refrigerante. Entendi. Então, pelo que eu estou entendendo, a gente tem aí essa questão da família, tem também... Porque se a gente contabilizar, você ficou aí... A gente deve ter cerca de, sei lá, de 250 aulas no ano, né? Comendo salgado, e era sempre assim? Não, eu levava coisa também. O que você levava? Nada saudável. Fala pro público o que você levava, meu Deus. Nada saudável. Sei lá, todinho, biscoito. Não tinha uma coisa regrada. Ai, meu Deus. Não tinha uma coisa regrada de alimentação. Entendi. Bom, ainda tinha as modinhas do momento, né? Na minha época tinha aquela bala de maçã verde, quem lembra? Eu não me lembro agora o nome, mas tinha essa balinha de Maçã verde. Era maçã verde, ponto? Branca com coisa verde. É, isso aí. Não podia ser de outra cor também, né? Pelo amor de Deus, entendi. Tinha o pirulito pop, tu chegou a pegar? Peguei push pop, pirulito pop. Push pop era do dedo, né? Aquele que botava um pozinho. Caramba! Tinha o tal da língua roxa também. Tinha um monte de coisa, só besteira. Mas eu nunca fui do doce. Eu sempre fui do salgado. Entendi. Tá com algum pó de mico aí que você tá se coçando toda? Tá coçando meu olho. Alguma coisa aconteceu aqui. Entendi. Hoje o programa vai continuar sendo ao vivo, a gente não vai fazer muitas edições, então vamos seguindo. Mas naquela época você tinha quantos anos? Devia ter 14, 15 anos. Metabolismo perfeito, acelerado, comia tudo, não engordava nada. Eu nunca fui magra, eu sempre era mais cheinha do grupo. Mas gorda não. Mas você diz assim, cheinha, que você não tinha cintura pequena? Sempre fui maior do que todo mundo. Entendi. Mas assim, a gente tem alguns biotipos, né? Pelo tamanho da sua costela, que é a mesomorfo, você não é. Então, assim, na tua mente você achou que você era maior, mas não pelo percentual de gordura, pelo tamanho que você tinha. Sim. Mas era em si uma pessoa magra. Mas eu não me enxergava magra, mas devia ser magra na época. Sim. E quando é que você começou a engordar? E por que você começou a engordar? Eu comecei, sei lá, na faculdade, que aí a gente já ficava, era integral, então era o dia inteiro na faculdade comendo totalmente desregrado. E o que você comia na faculdade? O que te gerou a... Quero entender melhor isso. Conta pro público. Todo mundo comia besteira, salgadinho, joelho, pizza não, joelho, umas coisas que... E refrigerante. Refrigerante sempre foi o meu problema. Eu era viciada em refrigerante. Tomava 2 litros de refrigerante todo dia. Antigamente. 2 litros? Começava Uau. desde o café da manhã. Café da manhã? Entendi, e o querendo ou não, o refrigerante é uma bebida completamente cheia de açúcar, sem falar também que tem outros componentes que... E nunca era acompanhada de uma salada, né? Era acompanhada de qualquer coisa gorda. Sim. E na faculdade, você era uma mulher de resenha muito, tinha muitas festinhas? Bebia bastante, sempre bebi muito. Mas bebia o quê? Cerveja, o que tivesse. A gente começou na faculdade bebendo Smirnoff, não sei o quê, aí o dinheiro ia acabando, a gente ia pra cerveja. Que era onde a gente ficava. Ainda final. Tinha, isso na época 2000, tinha tal do Gummy. Lembra? Quem lembra do Gummy? Não. Nunca tomou Gummy? Que era bebida alcoólica, um pozinho... Qualquer coisa ali dentro. O nego jogava qualquer coisa ali dentro. Então nunca foi uma coisa que eu bebia. Entendi. E eu andava com uma galera na faculdade que nosso apelido era bonde do X-Tudo. Bonde do X-Tudo. Bonde do X-Tudo. E como é que era esse passeio? Era Todo mundo gordinho, meio gordinho. Entendi. Se hoje a gente se encontra até hoje, acho que todo mundo perdeu pelo menos metade de cada uma. Tá, então assim, você estava numa zona confortável, pelo que eu estou entendendo. Sim. Todo mundo participava da mesma filosofia de vida, estilo de vida. Isso aí. Todo mundo ia engordando junto, a resenha era boa, né? A parte financeira também ajudava de uma certa maneira, que você conseguia investir, né?
Porque ninguém engorda sem ter condições. A verdade é essa. Quem não tem condições já acaba emagrecendo. Tá. E vamos lá. Nesse meio, o que começou a interferir de maneira negativa o fato de você engordar? Por mais que você estivesse numa zona confortável, era fácil você ser paquerada nesse meio ou não? Então, na faculdade, na metade da faculdade eu comecei a namorar. Então eu não via esse lado. Comecei a namorar e aí fui engordando mais ainda. Aí o meu ex-namorado também engordou pra caramba. Seu ex-namorado, então, ele foi mais um combustível para você engordar. E por quê? O relacionamento é um combustível para engordar. Se você não se como é que se fala? Não direcionar, não saber que você tem que ter hábitos saudáveis, você vai para um buraco, porque é bom, você tá em casa, daqui a pouco você pede uma comidinha, aí fica os dois juntos, aí depois sai, vai jantar, porque é legal jantar, mas cadê a parte física ali, a atividade física? Não existia. Então, e também como não teve, não, na realidade antigamente não tinham muitas informações via internet, né, porque Sim. Era o começo, e aí era uma coisa mais fácil acesso, o comodismo, e nessa brincadeira você saiu de quantos quilos para quantos quilos? Ai, não me pesava não, mas eu cheguei a 120 quilos no final. Esse foi o teu ápice? Meu ápice. E o que você sentiu de diferença quando você atingiu o seu ápice? Então, eu não conseguia ficar meia hora em pé, porque doía tudo. Eu tinha crises e crises absurdas de enxaqueca, de ficar 2, 3 dias no quarto. Aí. Eu não dormia bem, eu não tinha mais vida social, porque tudo me cansava, então eu só queria ficar em casa dormindo, comendo mais, porque era mais fácil. Não tinha roupa que cabia. Hoje em dia eu fico até impressionada como mulheres acima do peso, obesas, né? Tem roupas que cabem, que tem estilos. Eu não encontrava nada disso. Isso era mais um combustível para ficar em casa, né? Sim. Mais uma vez. Entendi. E seu namorado, ele, depois de ter engordado, quem acordou nessa história? Porque uma hora vocês acordaram, né? Alguém acordou na relação. Peraí. Não, então, aí na verdade eu tava bem gordinha e no meio desse caminho a gente terminou e aí que eu entrei em depressão e aí engordei uns 20 quilos para chegar a 120 quilos. Quando você entrou para a sociedade, você falou, tô solteira, e agora? O que eu vou fazer? O que você sentiu de diferença? Porque antigamente você não ligava para a sociedade, você tava namorando, tava em casa, tava bem. O que você sofreu de impacto? Então, o impacto, né, a única coisa que eu pensava é que, tipo, eu era muito gorda, então se alguém estava chegando em mim na noite era porque tinha alguma aposta. Que eu não conseguia enxergar que alguém poderia me achar bonita. Isso é real. Então alguém chegava em mim e eu falava assim, não é possível, o nego deve estar apostando para me pegar. Então já não era nenhuma coisa tanto que eu fiquei quase 1 ano e pouco sem ter contato com ninguém. Com homem nenhum. Com ninguém. Sem ter relação, sem nada. Sem nada. Isso tudo por conta do fato de ir para a sociedade e se sentir... Me senti, porque nunca ninguém falou nada para mim. Então era eu comigo mesmo. Mas apesar de não ter falado, você chegou a enxergar, visualizar que tinha um olhar diferente, as pessoas te deixavam um pouco de lado? Se eu falar que sim, é mentira. Mas eu me colocava nessa posição e... sempre saí, sempre brinquei, sempre fiz tudo, mas eu sabia que eu me colocava nessa posição. Mas é óbvio que você sabe que as pessoas olham, sim, comentam. Amigos meus que não me viam há muito tempo, quando me encontravam, se assustavam. Isso sim. Então, a gente sempre tem aí algumas coisas também que geram medo quando a gente vai simplesmente viver. Por exemplo, você estava numa resenha, pesando 120 quilos. Antigamente as cadeiras eram de plástico. O que no teu dia a dia te influenciou? Antigamente era ônibus? Não enfim. Pegava ônibus, que eu falava que eu ia ficar presa na roleta. Não pegava de jeito nenhum. Sentar nos lugares já ficava meio assim. Tanto que hoje eu ainda vejo umas pessoas
gordas, e aí sentadas no lugar que eu falo assim, cara, eu nunca sentaria num lugar desse, na minha época. Torna-se até perigoso, né? Que de repente a cadeira quebra e ali acaba te ferindo. E é uma verdade, né? É uma possibilidade grande. Já quebrou uma cadeira que ficou sentada. Mas é isso. Na hora da relação sexual. Eu não tinha. Depois de um ano e pouco, você ainda estava no processo, você ainda estava eu tinha feito bariátrica. Aí que eu comecei a voltar a viver. E assim, uma pergunta. Todo mundo tem ou uma inspiração ou um trauma, algum gatilho que faça realmente, não, peraí, parei, vou mudar. O que chegou ali na sua mente que te deu forças o suficiente para mudar? Uma prima minha, eu já estava acima do peso, mas eu sempre tentava ir para exercício físico. Vou malhar, tanto que eu nunca deixei de malhar mesmo muito gorda. Só que toda vez que eu chegava em casa eu poderia comer qualquer coisa. Um dia eu comia hambúrguer, no outro dia eu comia pizza, no outro dia eu comia japonês. Então o meu gatilho foi quando ela falou assim, acho que você poderia fazer uma bariátrica. Eu falei, não, eu não tenho perfil para bariátrica, eu não tenho nem peso para isso. Então na tua cabeça você ainda não entendia que você estava... Não. Aí fui no médico da bariátrica, eu ainda não tinha peso, eu não tinha nenhuma doença, mas eu também não tinha peso. Mas quando você diz peso é o quê? Porque você precisava pesar mais? Precisava pesar mais. Aí Pesar quanto? Eu tinha que ter IMC 40, eu tava com IMC 38. Aí tanto que eu fui no endócrino, vamos tentar com medicamento, bababá. Mas isso tem o quê? Foi em 2017. Aí, só que no mês seguinte que eu fui lá, eu já tinha engordado 5 quilos, de um mês pro outro. Aí eu já tinha peso, aí foi quando eu comecei a fazer todos os exames para operar. Ou seja, se você não para, você estava numa crescente... Sim. E ia embora. Só que eu ainda fiquei 6 meses relutando se eu faria a cirurgia ou não. Porque não é uma coisa fácil. Por quê? Conta mais. Cara, a cirurgia as pessoas acham que é uma coisa fácil, que você está cortando um caminho, mas é muito difícil. Os 6 primeiros meses são horríveis. E você nunca mais vai voltar a comer como você comia. Ou nada, tem coisas que eu não como até hoje e eu já fiz a bariátrica, sei lá, 8 anos. 8 anos? 2018, 7 anos. E eu ainda passo mal com dezenas de coisas. Não é uma coisa fácil, mas às vezes é uma coisa necessária. Eu precisei fazer, mas tem pessoas que conseguem sem precisar. Então tá aí o conselho, a gente tem 2 maneiras de aplicar intervenções no corpo. Uma é tratando da doença, que já foi o caso da Fernanda, que se tornou obesa e ali estava realmente com essa necessidade de fazer uma bariátrica. E a outra é a preventiva. Então você que está engordando e ainda não chegou ao ponto de ter necessidade de uma bariátrica, é o momento de segurar. É o momento de frear. A gente tem a atividade física, tem endócrino, tem muitos mecanismos que hoje você consegue driblar. Com muito esforço, é óbvio, porque a gente entende que para a mulher é mais difícil, mas não precisa chegar ao ponto de uma bariátrica. Falando nisso, a bariátrica foi muito invasiva? A cirurgia em si? Então, muito invasiva não, porque como eu falei, eu fiquei 6 meses me preparando psicologicamente se eu iria fazer ou não. Desisti algumas vezes, até que no final eu resolvi que eu deveria fazer. Então, para mim, foi um período que eu já estava preparada para ser feito. Mas tem pessoas que sofrem muito e trocam o vício da comida por outra coisa. Quanto custa uma cirurgia bariátrica, sabe? Então, eu não sei exatamente porque eu fiz pelo plano. Mas normalmente custa 35 mil. 35 mil. Ah. Beleza, mas cirurgião assim, normal. Entendi. Então, olha, a gente tem 2 tipos de investimento, tá? É o que você come diariamente para poder engordar e depois ter que tratar com a bariátrica, ou seja, você investe para engordar e depois você investe para retirar. E tem um investimento que você pode, simplesmente só cuidar da sua saúde. E a bariátrica ela não é definitiva, porque tem 500 pessoas que voltam a engordar. Então é uma virada de chave que você tem que ter, independente do trabalho que você faça, do procedimento, qualquer coisa. Seja personal, seja nutricionista, você vai gastar seu tempo e dinheiro e você tem que saber onde você vai investir isso. Fazer um cálculo aqui básico. Você comeu uma média de quantos McDonald's na semana?
Não tinha muito McDonald's, não. Era refrigerante todos os dias. 7 dias por semana era o meu... Era o meu horrível. Beleza, no teu caso o refri. E quanto custava um refri mais ou menos? Ah, devia ser R$9. Então, R$10, sei lá. a gente tá falando de 30 dias aí. 90, 180, R$360. Só de refri. Porque o refri sempre ainda acompanha qualquer tipo de salgado, refresco, não sei o quê. Correto? R$270. Errei no cálculo. Ai, meu Deus, essa tabuada. Não, esse era o refrigerante de casa, fora os que eu comprava na rua. Porque em casa teria todo dia refrigerante. Esse R$9 é o da casa. Então, fora da casa, que era 2 litros, né? Que era 3 litros. 3 litros? Nossa senhora. Então. Que era desse tamanho. Porque todo mundo lá em casa bebia, né? Então, assim, eu trouxe à tona, por mais que eu tenha errado aqui a tabuada, essa questão do cálculo, porque às vezes a gente acha que talvez fazer um investimento no doutor, que é o nosso caso, ou numa suplementação, mas olha quanto é investido a todo momento e a gente não percebe. Né? Não, o tempo todo. Mas eu falo, você pode ter o melhor nutricionista, você pode ter o melhor médico, o melhor personal, que se você não quiser, você não vai fazer. A bariátrica também não é a última coisa. Algumas pessoas usam a bariátrica porque se não usavam morrer, mas eu tenho um tio meu, que ele fez a bariátrica, engordou tudo de novo, tem outros casos, então a bariátrica ela não é a solução é você mudar seu estilo de vida. Todo mundo vai ter que comer besteira, porque é normal comer besteira. Não, óbvio que não. Tem pessoas que não querem de jeito nenhum. Mas umas pessoas normais vão continuar comendo besteira e tudo mais, só que você vai trocando e você vai escolhendo as batalhas que você quer seguir. Isso aí. E o que você conseguiu, após a bariátrica, trazer de novo para sua vida e que saciou, tomou o lugar dessa parte alimentar negativa? O que você trouxe de hábito novo? Exercício físico, uma alimentação equilibrada, sem grandes loucuras, porque eu tenho uma doença. Minha doença é a obesidade, eu vou ser sempre doente. E aí eu tenho que controlar isso o tempo todo. Mas assim, você foi para grupos, exemplo, tem muitas pessoas que vão para trilha. Não. Você fez o quê? Eu não gosto de nada em conjunto. Eu gosto de fazer tudo sozinha. Então eu fui pra academia. Tentei crossfit, berram muito, não é a minha praia. Eu gosto de malhar, de treinar. Então, desde que eu fiz a bariátrica, desde o primeiro mês que ele liberou, eu comecei com o personal e fui evoluindo nisso. Mas aí depois veio a pandemia, todo mundo dá aquela desandada, aí até que voltou agora. Voltei, deve ter uns 2 anos, bem intensa. Sim. E aí você conseguiu emagrecer bastante, né? Pelo visto que foi bariátrica, tu teve acompanhamento nutricional, teve personal, né? Mudou completamente, então foi um grande impacto pro corpo e você secou. E quando você secou, como é que ficou o seu eu? Como é que você se sentiu? Cara, é muito bom você conseguir entrar numa loja e comprar a roupa que você quiser, comer o que você quiser sem medo, porque aí você para com a neura. Mas o que? Não sei, autoestima em geral. Eu acho que é mais realmente ter a minha vida de volta. Sim. Nós estamos aqui hoje na casa da Fernanda. Tem aqui o sobrinho dela que está ali nos bastidores, está rindo, está acenando, está cortando todo o raciocínio. Mas vamos lá. Vamos lá. Beleza, então você sentiu uma outra mulher, você se sentiu mais confiante perante a sociedade? Uhum. E os relacionamentos começaram a retornar? As paqueras? Sim. Foi pro aplicativo? Fui, mas aquilo é uma bosta. Eu não gosto, eu acho horrível. Parece que você está numa churrascaria escolhendo um pedaço de carne. Então, eu acho que o natural é mais legal. E quando, mesmo sem as cirurgias reparadoras, você mesmo assim conseguiu se sentir mais confiante de chegar e ter uma relação sexual com uma outra pessoa? Sim. Muito Porque bom. se a pessoa quer estar lá, eu não estou obrigando ela a estar lá.
Isso aí, não, isso é bom, porque tem muitas mulheres que eu vejo assim, elas levam esse karma para a vida toda Não. e, né? Nunca foi, nunca será. Entendi. O que essa parte de qualidade de vida hoje você mais indicaria para as mulheres que não conseguem fazer absolutamente nada? Qual é o primeiro passo que você fala assim, olha, de repente, meninas, sei lá, vai para uma lamba erótica? Cara, eu acho que todo mundo tem uma hora do seu dia que você pode tirar. Todo mundo tem uma hora para mexer no celular, então todo mundo tem uma hora para fazer qualquer coisa, nem que seja caminhar. O primeiro exercício que eu fiz há muito tempo atrás, que foi até com a Verônica, Ana Clara e a minha ex-cunhada, 30 dias em movimento. Durante 30 dias a gente tinha que fazer pelo menos 30 minutos de exercício, seja ele qual fosse. Subir escada, descer escada, agachamento, tinha que ser 30 minutos em movimento. Depois desses 30 dias que eu fiz, 100%, que aí eu comecei a botar isso como uma rotina para mim. Foi essa a virada de chave, e aí você vai aumentando o teu nível e você vai querendo evoluir para outras coisas. Mas eu fiz 30 dias de exercício em casa. Eu subi dessa escada, eu pulava a corda, fiquei isso durante os 30 dias. Bacana. E foi o que fez com que eu botasse isso como rotina. Porque aí a gente consegue estar mais presente com a atividade, a gente consegue estar mais conectado, né? E você vai vendo que é um peso se torna um pouquinho mais leve, se torna prazeroso, se torna proliferador de boas vivências em sua vida, porque eu acho que muitas mulheres, quando estão obesas, né, ao ponto de estar com mais de 120 quilos, elas entram numa depressão tão grande que nada na vida é bom. Então, acho que é um Mas bom start. a gente fez um grupo, nós tínhamos todo mundo no grupo, cada uma mandava foto durante o dia, tinha que postar todo dia, porque aí era aquela prova social. A prova social é a melhor coisa que existe. Se você determina que você vai fazer alguma coisa e você bota que você vai fazer prova social, mesmo que você não queira fazer, você vai fazer para não se ficar mal com a sociedade. Então, a prova social, mostrar que você está fazendo, é uma coisa que muda bastante. Então, se você quiser todo dia postar que você fez uma comida direita, que você foi para academia, poste, e ninguém tem nada a ver com a sua vida. E as pessoas que falarem alguma coisa mal disso é porque estão com inveja, porque não conseguem fazer. Isso é um grande fato. E vem cá, tu conta ou eu conto? O quê? Não pegou, né? Então, no 30 Doutores, nós vamos trazer uma pessoa para tentar fazer... Tentar não. Vamos ajudar para ela fazer a mudança da chave dela também. E quem quiser participar junto, porque a gente pode fazer um grupão mesmo, de todo mundo tá conversando, para fazer essa diferença na vida de mais de uma pessoa. Ela foi uma escolhida, mas nada impede que a gente tenha mais pessoas. Isso, com certeza. Então a gente vai fazer esse direcionamento, contar um pouquinho da história no dia a dia, né? Ela vai ter que ter essa prova social, ela vai ter todo um aparato do 30 Doutores, né? Com nutrição, vai ter também a Beat Nutrition, que vai trazer a parte de suplementação, tem também a nossa nutricionista e tem aqui, né, uma pessoa que vai inspirar, que virou a chave e vai mostrar um pouquinho mais dos caminhos. Então, fiquem ligados. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia reparadora? O que você já fez nesse corpo? Zilhões de coisas, galera. Eu já fiz peito 2 vezes, porque eu tive um problema. Fiz barriga e fiz lipo. E fiz harmonização também. É? Ué, Conte-me mais. não fiz? Boca, bochecha, fiz aqui, fiz um monte de coisa. Não, é porque assim, vamos lá, a estética pro homem é um pouco diferente da estética quando a mulher fala. Eu sofro esse impacto aqui contigo, né? Não tô no lugar de causa. Mas pra mim a harmonização que você tá falando, de repente seria uma lipo, HD pra Não. harmonizar o corpo. Harmonização facial. Entendi. Já fiz lipo no corpo todo, botei bunda. É? Mas você fez o quê? Você enxertou gordura ou você colocou... Enxertei gordura. A minha mesmo. E ficou com um arredondado bonito? Fiquei. Bacana. Você fez... que acaba sobrando pele. Você
chegou ao ponto de retirar essa pele, não fez? Só um pedaço, não fiz abdominoplastia não, mas tirei. Fiz uma lipoplastia. Mas aí foi na barriga. Entendi. E vem cá, fez a lipo, beleza, puxou o abdômen, só que você chegou a pesar 120 quilos, a tua estatura não é muito alta. Então eu acredito que deva ter uma certa necessidade de puxar ou limpar, né, o seu órgão. Você chegou a fazer alguma intervenção? Fiz a lipoplastia, puxei um pouco de pele pra cima. Entendi. Bacana, bacana. É bom para manter a curiosidade das meninas, né? Mas isso vai depender de cada pessoa. Não tem como a gente falar o que cada um vai fazer, porque tem gente que tem que fazer braço, tem gente que fazer perna. Só que desde que eu saí da bariátrica, eu já fiz exercício físico para tentar minimizar de tudo que é forma qualquer tipo de corte em mim. E hoje você se sente melhor com a cirurgia reparadora ou você se sente mal com ela? Toda mulher deveria fazer o que te incomoda, seja ele o que for. Se for um dedinho, um mindinho que te incomoda, então você tem que fazer. Então... E eu não paro por aqui não, vou fazer mais. O que me incomodar eu vou continuar fazendo. Trabalhar para isso e fazer. Então, pelo que eu estou entendendo, no resumo de tudo, se a gente conseguir se organizar financeiramente, porque dá, que o dinheiro sempre vai para um lado. Se a gente realmente estiver aí conectado a pessoas, a grupos ou filosofias, e se a gente tiver um objetivo, a gente consegue, né? Sim, eu parcelei minha cirurgia em 12 vezes sem juros. Parcelado você compra até um iate, filho. Juntei uma parte e parcelei o resto. E todas as outras cirurgias que eu quiser fazer, se eu tiver vontade, vai ser dessa forma. Sim, muito bom. Mesmo assim, vamos lá, como é que minha cabeça está pensando aqui? É porque as pessoas talvez acham que você tem uma vida, né, de ouro, que veio de berço de ouro só porque estudou no colégio particular, mas o que você enfrentou de dificuldade nessa parte financeira? Porque tem o pós-cirúrgico, tem a parte alimentar, o que você passou por esse meio? Então, tudo foi feito como eu posso explicar? Foi todo um preparo, de pelo menos 6 meses de preparo, de tudo. Compra a cinta daqui, procura mais barato dali, faz um pacote de drenagem. Tive a minha cunhada que era fisioterapeuta, que fez as minhas drenagens. Mas tudo isso você vai se planejando, tudo é planejamento. Meu, fala! Olha, a tia querendo participar do podcast. Muito bom. Bom, eu acredito que essas informações são bem valiosas para quem está nos acompanhando, tem essa trajetória. Você gostaria de deixar algum recado, alguma observação de tudo isso que você passou? Não deixe chegar no ponto que eu cheguei, porque é muito mais difícil. Quando você vê que já tem alguma coisa, que você já vê que você está saindo do trilho, o melhor é voltar. E ser espelho, se vocês têm filhos, pelos seus filhos, porque a gente não teve esse espelho em casa. Não que isso seja um problema, mas a gente não teve um espelho disso em casa. Então, como é que eu falo? O exemplo faz a diferença. Vem cá dar um beijo aqui, manda um beijo pra galera. Vem mais pra trás. Essa é a minha criança. E aí, todos, chegou a ver consegue lembrar da titia quando era... Ele era pequenininho. Entendi. Tem uma foto dele de 1 mês, que ele era desse tamanho e eu desse tamanho. Ainda tem essa foto? Tem, vou te dar, que aí você bota na edição. Né? Uhum. Bom, então tá bem. Por hoje é só. Obrigado pelas informações. Vamos ver se a gente consegue mudar mais vida de mulheres aí. Senta aqui, vem cá. Mais. Então manda um beijo pra todo mundo lá. Beijo, gente.